Di una cara collega, siamo brasiliani tutti e due, Lúcia Pedrosa Padua è presidente, devo dirlo in italiano, è presidente dell'Associazione Brasiliana di Mariologia e associata dell'Accademia Mariale di Aparecida. Sono due organismi mariologici in Brasile. Ho la gioia, l'onore anche di partecipare a questi due organismi. La dottoressa Lúcia ha fatto il dottorato di ricerca in teologia sistematica presso la Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro, Brasile, dove lavora come ricercatrice e docente nei settori dell'antropologia teologica, della spiritualità e della mariologia. Laureata in teologia presso la Facoltà di Filosofia e Teologia dei Gesuiti, la FAGE, in Belo Horizonte, Minas Gerais, e in economia presso la Università Federale di Minas Gerais, coordina Attendi, il centro di spiritualità dell'istituzione teresiana in Brasile, dedicato alla formazione dei laici e delle laiche cristiani. Lavora nell'azione pastorale con le comunità. È capo redattore della rivista di prossima pubblicazione Remar, giornale latinoamericano di Mariologia. Il tema della sua relazione è la mistica mariana di Papa Francesco, Maria nei misteri di Dio, esperienza mariana e cammini pastorali, percorsi pastorali. Un forte applauso, benvenuta professoressa Lúcia, Presidente dell'Associazione Brasiliana di Mariologia. Lei parlerà in portoghese. Escutam? Bom dia a todos, bom dia a todas. Manifesto minha satisfação em participar deste congresso e agradeço a PAMI, na pessoa do Padre Stefano Chequim, o convite de proferir esta conferência intitulada Mística Mariana do Papa Francisco, Maria nos Mistérios de Deus, Experiência Mariana e Caminhos Pastorais. Agradeço também a apresentação e passo a leggere para que tutti voi possano capire. Le immagini dell'albero della vita ci accompagneranno. L'albero della vita accoglie chi lo cerca. Introdução. A Mariologia do Papa Francisco tem sido objeto de importantes estudos na atualidade. No nível latino-americano, destacamos as contribuições do teólogo argentino Carlos Maria Galli e do teólogo e mariólogo brasileiro Alexandre Auí Melo, que aqui está. Registramos as publicações dos congressos da Academia Marial de Aparecida, os cursos de especialização nas faculdades em que a Mariologia do Papa Francisco é uma disciplina destacada, as jornadas da Associação Brasileira de Mariologia, artigos científicos, estudos, teses doutorais. O tema merece ser ainda mais explorado e visitado diante de um Papa cujo desejo foi finalizar sua última viagem terrena na Basílica de Santa Maria Maior. Em seu testamento escreveu: peço que os meus restos mortais repousem e aguardem o dia da ressurreição,
na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Desejo que a minha última viagem terrena termine precisamente neste antiquíssimo santuário mariano. Uma rica mariologia está presente nos documentos e na atividade pastoral do pontífice recém-falecido. O Papa que veio do fim do mundo, segundo suas próprias palavras, fez ecoar a voz do Sul global no interior da sua sólida formação pós-conciliar. O Papa argentino entrou profundamente no magistério universal com uma particular connaturalidade com o pensamento de São Paulo VI quanto à relação entre a evangelização e as culturas. Francisco nos trouxe uma potente antropologia teológica integral, integrada e integradora, que fundamenta sua visão de igreja e de mundo. Francisco vê o ser humano como coração, olhar, mãos e pés que caminham na história e nas culturas. Um ser humano chamado a ser livre e responsável no que chamamos nas suas relações fundamentais, simultaneamente com Deus, com os demais, em sociedade e como povo. Com a natureza e consigo mesmo. Francisco vê cidadãos e cidadãs na sociedade e verdadeiros sujeitos eclesiais atuantes numa igreja sinodal. Suas reflexões chegam a nós com a sensibilidade da igreja latino-americana, manifestada em conferências episcopais por ele vividas e refletidas, especialmente Puebla e Aparecida, quando foi secretário-geral. Uma igreja que solenemente proclamou seu compromisso com a evangélica opção preferencial pelos pobres, expressão que ressoou de forma clara no magistério universal e com vigor no magistério de Francisco. Esta igreja latino-americana olhou com interesse e apreço para o dinamismo pneumático, resiliente e libertador presente nas culturas populares. Francisco fez ressoar aspectos da teologia do povo, corrente da teologia da libertação, nascida em seu país natal, da qual fez uma síntese muito própria. Desta teologia, Francisco valorizou a dimensão eclesiológica do povo de Deus, percebeu a inseparabilidade entre o povo de Deus e os povos da terra em sua diversidade, pois a fé é vivida sempre no interior de uma cultura. Francisco conectou-se profundamente à ideia de que a religiosidade popular expressa uma sabedoria teologal e convenceu-se da importância de uma teologia enculturada para uma evangelização verdadeira. Francisco trouxe a concretude, o colorido e a sabedoria da espiritualidade e mística populares. Além disso, sua teologia é marcada pela espiritualidade ignaciana, contemplativa na ação própria dos jesuítas, e não menos, é definida pela intensa experiência pastoral de um pastor com cheiro de ovelhas. Tudo isso ressoa na sua mariologia. Optamos por intitular esta conferência Mística Mariana do Papa Francisco porque, em seus documentos, a teologia não se separa da espiritualidade. Seu magistério evita o conhecimento meramente dedutivo, as antropologias essencialistas, a moral friamente conceitual. Isto vale também para a mariologia.
Preferimos falar de mística mariana porque priorizamos aqui a constelação semântica da mística, que, segundo a teologia espiritual, envolve 3 elementos básicos: o mistério de Deus revelado, a experiência deste mistério vivida por sujeitos concretos e o caminho visível, tanto escrito quanto ético-pastoral. Essa mística oferece. A nossa reflexão, nosso itinerário, vamos começar pelo significado do termo mística no magistério do Papa Francisco. Passaremos pela fonte da mística mariana do Papa Francisco, Maria tecida no mistério de Deus. Passaremos pela experiência na mística mariana do Papa Francisco, na igreja, na sociedade e na casa comum. E finalizaremos com os caminhos concretos da mística mariana do Papa Francisco, na igreja, na sociedade e na casa comum. Nosso estudo contempla todas as encíclicas e exortações de Francisco. Iniciemos o itinerário. Primeiramente, significados do termo mística no magistério do Papa Francisco. Sabemos que Francisco é cuidadoso quanto à palavra mística, poucas vezes a utiliza, pois é consciente de que a palavra pode ser uma porta de entrada para mal-entendidos e ilusões, como apontou na encíclica Fratelli Tutti e na exortação Querida Amazônia. Em alguns momentos, porém, o Papa emprega o termo de forma precisa e personalizada. Quando? Primeiramente, a mística como motivação profunda, movimento do próprio Deus. A palavra mística pura aparece uma vez como substantivo simples no corpo de um texto e está na Laudato Si. Eis o texto. Com efeito, não é possível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anima, sem uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pastoral e comunitária. O termo é utilizado no sentido de motivação profunda, que vem do Evangelho e tem consequências para o nosso modo de pensar, sentir e viver. Um movimento provocado não pela letra morta, mas por Jesus Cristo vivo no Espírito. Nenhuma motivação é tão forte quanto a mística, pois vem do Espírito de Deus. Ela é simultaneamente experiência e impulso transformador. Transpassa o espírito humano, transforma e gera performance. É a mais poderosa fonte da paixão pelo mundo e pela humanidade. É fonte do amor e da missão libertadora. Neste sentido, a mística, quando associada ao evento mariológico, faz entrever um singular impulso de fé e missão através do encontro com Maria. Sem utilizar o termo mística, o documento de Aparecida, em 2007, da qual Francisco foi o primeiro secretário, associa o evento de Guadalupe, no México, a um Pentecostes, uma realidade transpassada pela força transformadora do Espírito. É um texto forte, contundente, que fala assim: no acontecimento de Guadalupe, Maria presidiu, junto com o humilde João Diego, o Pentecostes que nos abriu aos dons do Espírito. A partir desse momento, são incontáveis as comunidades que encontraram nela a inspiração mais próxima para aprenderem como ser discípulos
e de missionários de Jesus. Observemos o impulso de fé e missão através do encontro de um continente com Maria. A palavra mística também é utilizada como adjetivo, uma experiência enraizada no mistério de Deus. É na Evangelii Gaudium que Francisco mais utiliza a palavra mística como adjetivo. Encontramos adesão mística da fé e fraternidade mística. Aqui é enfatizada a dimensão profunda de uma realidade ou atitude por estarem enraizadas em Cristo. Ai traduttori, passo all'ultimo parágrafo. Também está em Gaudete et Exsultate, Dilexit Nos. Esta acepção da mística como adjetivo nos faz ver que Maria está entrelaçada nos mistérios de Deus de tal forma que ela torna concreto e vivo o desígnio de amor e graça de Deus, e por isso é capaz de engajar o povo fiel de Deus num caminho experiencial de encontros com esse amor e essa graça, com todas as suas consequências. E aí passamos ao ponto 3, a mística como substantivo qualificado, caminhos místicos. Outra maneira de utilizar o termo mística é como substantivo sempre acompanhado de uma qualificação. Na Evangelii Gaudium, temos exemplos que se tornaram famosos. A palavra é sucedida por alguma expressão que indique uma forma específica de experimentar a fé e trilhar os seus caminhos. E essa noção nos interessa, pois utilizamos neste estudo o termo mística mariana, termo que Francisco não utiliza. A ênfase é no caminho ou nas formas de encarnar o encontro com Cristo. O caminho místico acolhe e encarna o encontro com Jesus Cristo. Algumas formas de encarnar este encontro são enfatizados no magistério de Francisco, a saber, a mística de aproximar-se e viver juntos e a mística popular. Na primeira, visibiliza-se a dimensão relacional e aberta do cristianismo, mística de viver juntos. Mística de nos aproximar dos outros com a intenção de procurar o seu bem, e na qual o importante é viver as relações novas geradas por Cristo. A segunda ênfase é a dignidade da mística popular. Sobre ela voltaremos mais adiante. E na última encíclica de Dilexit Nos, o substantivo mística aparece claramente associado à fraternidade. Em resumo, o uso do termo mística como substantivo qualificado enfatiza o caminhar concreto que a mística sulca no chão da vida das pessoas, da igreja e dos povos. E o faz por quê? Porque Deus, de fato, se encarna na história e se encultura na vida das famílias espirituais da grande família humana, chamada à convivência e ao cuidado, ao amor político e à amizade social. Assim, quais seriam os traços de uma mística mariana? Observamos a constelação de sentidos em que Francisco utiliza a palavra mística e também os sentidos em que a rejeita, nos ajuda a perceber como a expressão mística mariana pode ser aplicada com justiça à Mariologia do Papa Francisco. O uso da expressão no magistério de Francisco nos faz ver como
Nesta proposta, articulam-se simultaneamente 3 elementos. Primeiro, um enraizamento em Cristo. Enraizamento no mistério de Deus em Cristo pelo Espírito. E este enraizamento, atenção, não está desligado do corpo, nem da natureza ou das realidades dos povos deste mundo, mas ao contrário, nas palavras da Evangelii Gaudium, vive com elas e nelas, em comunhão com tudo que nos rodeia e nos insere em suas relações. Maria representa esta lógica encarnatória e libertadora da graça de Deus, tão presente na reflexão teológica latino-americana. O documento de Puebla destaca o serviço de Maria à encarnação. Deus se fez carne por meio de Maria, começou a fazer parte de um povo, constituiu o centro da história. Ela é o ponto de união entre o céu e a terra. Sem Maria, desencarna-se o Evangelho. O magistério de Francisco reforça o mistério da encarnação libertadora de Deus na vida humana e nas culturas concretas. Portanto, Maria no mistério, acolhida experiencial, segundo ponto, pessoal e comunitária, gerador de novas relações no espírito, que inclui oração, contemplação, discernimento, profundidade vital, deixar-se converter, transformar e conduzir por suas inspirações. Na mística mariana de Francisco, esta acolhida experiencial se une à mística popular com todas as suas características particulares. E após a experiência, terceiro ponto, forma concreta de viver e se relacionar, que encarna em nosso tempo as novas relações geradas por Cristo no Espírito. Maria foi a mulher da vida nova em Cristo, das novas relações, e isto imprime uma forma de viver e de evangelizar. Estes 3 pontos são os que seguem agora. Fonte da mística mariana do Papa Francisco. Maria tecida no mistério de Deus. O primeiro elemento da mística mariana, como dito acima, é estar enraizado no mistério de Deus e no seu projeto de salvação. O teólogo argentino Carlos Galli resume que Maria exprime a coligação dos mistérios entre eles. É um ícone que condensa o mistério, um fragmento que reproduz a totalidade. Com efeito, a orientação conciliar no capítulo 8º da Lumen Gentium, já no título demonstra a imbricação de Maria com o mistério, afirmando como ela se encontra no coração mesmo de Cristo e da Igreja. Toda a mariologia posterior assentou suas bases nesta inserção da Mãe do Senhor na história de salvação, operada por Cristo na humanidade e em sua Igreja. Francisco encontra-se nesta tradição e contribui com algumas especificidades. Nele, a mariologia e a espiritualidade não se separam. A mariologia, como teologia dogmática, é articulada com a experiência popular mariana e com a experiência espiritual que o povo faz da Virgem Maria do Evangelho. Virgem Maria do Evangelho. Memorizar esta expressão. Maria tecida no mistério de Deus uno e trino. Os grandes escritos de Francisco desenvolvem a linha traçada por Aparecida, quando este documento observa que Maria nos deu a máxima realização da existência da vida cristã, como um viver trinitário de filhos no Filho. Metodologicamente, o olhar do Papa se volta sempre à Virgem Maria do Evangelho.
a mãe do Evangelho vivente, e a forma como ela viveu como criatura em sua história e em sua cultura, esta existência trinitária. A Trindade relaciona-se com a existência trinitária, e neste sentido, podemos dizer que Francisco encarna um sentir e uma metodologia que marcam o povo latino-americano, mais atento ao acontecer e ao estar do que ao ser. Maria está no coração do Evangelho. Misericórdia e ternura. Maria, afirma Francisco na Evangelii Gaudium, é a que soube reconhecer o mistério de Deus no mundo, na história e na vida diária de cada um e de todos. Ora, ter olhos para reconhecer o mistério de Deus é o dom místico por excelência. Maria reconhece e canta o Deus da misericórdia no Magnífica. Olhou a humildade de sua serva. A alegria do Evangelho para Francisco está intrinsecamente relacionada com a redescoberta deste coração do Evangelho, que Maria soube ler, reconhecer e cantar. Maria está tecida no mistério de Cristo, envolvimento com Cristo no caminhar da fé. Ela é a mulher compreendida na relação com Cristo. Mas atenção, ela se envolve progressivamente com Jesus ao ponto de entrar no olhar próprio do Filho de Deus encarnado. A encíclica Lumen Fidei a coloca como ícone perfeito da fé e, como tal, Maria adentra na palavra de Deus com todo o seu ser e durante toda a sua vida. Lina Boff nos diz que Maria constitui uma exegese viva do mistério da encarnação. A palavra se fez carne em seu corpo e frutifica. Maria no mistério do Espírito, a nova criatura. Maria é a que se deixa plasmar pelo Espírito como nova criatura. Ela deixou-se conduzir pelo Espírito através de um itinerário de fé, rumo a uma destinação feita de serviço e fecundidade, nos diz a Evangelii Gaudium. É na exortação aos jovens que Francisco ressalta criativamente que a Igreja vê em Maria a nova criatura. Importa afirmar, reafirmar a relação que Francisco estabelece entre a existência no espírito pneumática e a vivência de novas relações. Aquilo que envelhece a alma, afirma Francisco, é o que nos separa dos outros. A chamada transparência de Maria, reveladora do Espírito, tão bem estudada pelo mariólogo brasileiro Jonas Nogueira, é maravilhosamente descrita por Francisco ao dizer que Maria tinha olhos iluminados pelo Espírito. E essa luz será a luminosidade crística, não que acabamos de ouvir. Olhos iluminados pelo Espírito. E essa luz se associa com a concretude da encarnação, com o vínculo com a carne de Jesus e dos irmãos. Maria, no mistério da Igreja, ícone vivente. Tendo visto a relação de Maria com o mistério trinitário, como ela se relaciona com o mistério da Igreja? Ressaltamos aqui a inter-relação entre Maria, a Igreja e cada fiel. Entre eles há uma ligação íntima. Na exortação Evangelii Gaudium, o Papa Francisco cita textualmente um longo trecho do Beato Isaac da Estrela, como apoio à explicitação da inter-relação entre Maria, a Igreja e cada cristão. Devemos ao mariólogo brasileiro Alexandre Auí
que personalmente conheceu, não é? A narrativa detalhada das circunstâncias históricas em que o texto chegou a esse documento e o lugar privilegiado que ocupava no coração e na teologia de Francisco. Não se trata de um evento peregrino, mas de um querer refletido e uma convicção do então pontífice. Aui afirma que a conexão entre Maria, a Igreja e cada fiel estava profundamente ancorada no coração do Papa. O texto está na Evangelii Gaudium 285. Com esse texto, passo adiante, a introdutória e passo adelante. Com este texto, Francisco desenvolve e reforça a intuição do Concílio Vaticano II, que ao estabelecer a relação entre Maria e a Igreja, utiliza a noção patrística de tipo. A perspectiva de Francisco é, no entanto, existencial, não formal. Ele nos diz que Maria é ícone feminino ao qual somos conduzidos por Cristo no momento da nova criação. A relação maternal com a Igreja desperta a atitude relacional, a fecundidade ativa, a criatividade e a resistência à violação da vida, como nos alertou a teóloga argentina Clara Temporelli. Francisco reforça a ligação íntima, não exterior, artificial ou apenas moral, entre Maria, o povo de Deus, e a pessoa de cada cristão. A ênfase está no fato de que há formas diversas de gerar o Cristo e a Igreja, e cada cristão, como Maria, continua a fazê-lo. Ser ícone não é um conceito abstrato, mas um acontecimento, a saber, nela, na mulher Maria, o povo lê os mistérios do Evangelho. São palavras de Francisco, Evangelii Gaudium. Nas eloquentes palavras do biblista belgo-mineiro Carlos Mesters, criador dos círculos bíblicos, em Maria o Espírito ensina pela força que nasce da fraqueza, pela sabedoria que brota da ignorância, pela vida nova que nasce de uma virgem, pela igreja servidora que surge do povo humilde. Maria nos mistérios do povo. O pequeno evangelho de Aparecida. Em Maria, nos diz Francisco, o povo lê todos os mistérios do evangelho. Temos, na Evangelii Gaudium. Veremos agora uma forma particular de encontrar Maria no mistério de Deus. Francisco não apenas lê o valor universal da Mãe do Senhor, mas também a figura enculturada de Maria. E algumas recebem conotação de narrativas evangélicas. Isso não é novo. A narrativa dos encontros e diálogos do indígena João Diego com a Virgem do México é uma obra primorosa de 1531, intitulada Nicam-Moporrua, ou Aqui se Conta. É também referenciado de forma sempre analógica como o Evangelho de Nicam-Moporrua. Dados o conteúdo, as formas ternas e afetivas no diálogo entre ambos, o reconhecimento da dignidade de um indígena, a força transformadora e missionária que a narrativa carrega. De fato, o mistério de Guadalupe foi considerado pelos bispos latino-americanos, como já vimos, um evento que abriu as portas da evangelização na América Latina, um novo Pentecostes. Na mesma lógica de valorizar a figura enculturada de Maria, o evento do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida em 1717, nas águas do Rio Paraíba, no Brasil, é lido por Francisco como uma parábola para a formação do discípulo missionário. Nas circunstâncias daquele encontro nas águas,
é renovada a memória daquela mulher que proclamou a graça do Deus que se coloca ao lado dos humilhados no evento da encarnação. A narrativa, ai traduttori, passo um pouco adelante. A narrativa de Maria Aparecida adquire feições do que propomos aqui chamar um pequeno evangelho, no qual os discípulos missionários podem ler os mistérios de Deus, contemplá-los, adentrá-los, comprometer-se com eles, acompanhados por Maria. Não à toa, o liturgista e pastor no Seminário de Aparecida, José Ulisses da Silva, afirmou em seu estudo sobre Maria na piedade popular: podemos afirmar que, se Jesus é para nós o único e eterno sacerdote, que se manifesta visivelmente nas celebrações sacramentais, Maria é certamente a grande sacerdotisa da piedade popular, com tudo que ela significa como mãe de Jesus e mãe nossa, como mulher, nossa irmã e nossa padroeira. E Francisco, a experiência da mística mariana. Ponto 3.1. A experiência mariana de Francisco, práticas, devoções e orações. Podemos dizer que a primeira experiência é a dele, Francisco. Os gestos o dizem: o beijo, o abraço, as flores, a oração diante da Mãe do Senhor mostram o amor filial de Francisco. Como já dito, o primeiro gesto do seu pontificado foi a visita à Basílica de Santa Maria Maior. E o seu último desejo foi ser ali sepultado. A sensibilidade, ai traduttori, passo, salto, um parágrafo. A sensibilidade para com a mística popular está aliada à profundidade orante demonstrada por Francisco em seu magistério, que aqui eu gostaria de destacar. Ele convoca ao que eu chamo de tríplice contemplação da Bíblia, do povo e da natureza. Sobre a Bíblia, Francisco reforça a abertura à palavra, que é Cristo vivo. Próximo parágrafo. Sobre a contemplação e escuta do povo na Evangelii Gaudium, Francisco faz ver como a contemplação do povo habitua o sujeito orante a deixar-se interpelar pela vida e pelas situações do mundo, a confrontá-las com o Evangelho e a transformá-las. Sobre a escuta da natureza, junto com a escuta da palavra e do povo, Francisco une a escuta da natureza. É pela escuta da natureza que se aprofunda no caráter simbólico da criação, pela qual se aprende, por mensagem silenciosa, algo sobre Deus e seu amor. A escuta da Bíblia, do povo e da natureza faz dele um mistagogo. Francisco também faz crítica à experiência mariana. Nem toda experiência é cristã, ela pode ser idolátrica. O sentido de fé, sensus fidei, é chamado a ser o que é, instinto da fé evangélica, como reafirma Francisco na Evangelii Gaudium. Em Fátima, Francisco nos diz que os perigos são peregrinos, nos diz que há perigos. Os peregrinos são peregrinos com Maria, mas Francisco questiona: qual Maria? Características como Senhora inatingível e consequentemente inimitável,
ou uma milagreira barata, em suas palavras, uma santinha a quem se recorre para obter favores a baixo preço, ou Maria melhor e mais misericordiosa do que Cristo, todas são características comuns na religiosidade católica, porém, são idolátricas. Por quê? Porque não partem da fonte evangélica. Enfim, aquela que a Igreja venera não é uma mulher construída por sensibilidades particulares, mas sim a Virgem Maria do Evangelho. Virgem Maria do Evangelho, expressão única do Papa Francisco, Virgem Maria do Evangelho. Esta seria a fonte das experiências marianas na mística mariana de Francisco, a demonstrar que a primeira linha de força da sua espiritualidade é estar situada no coração do Evangelho, ser querigmática e bíblica. E por isso, com muita justiça, podemos dizer que Francisco é mistagogo, porque provoca a experiência transformadora através de uma mariologia narrativa e querigmática. Para provocar a experiência mariana, há em Francisco uma fina teologia narrativa que leva a sério a pessoa de Maria como ícone materno vivo, que, como dissemos, condensa os mistérios do Evangelho. Mãe do Evangelho vivente e mãe onde o povo lê todos os mistérios do Evangelho. Ela caminha com seu povo. Com a sua teologia narrativa, Francisco não apenas ensina, mas provoca experiência mística, quer dizer, experiência do mistério de Deus. E assim sendo, ele é um mistagogo que provoca a entrada no mistério de Deus pela mediação de Maria não para nada, para uma transformação. Como Francisco faz isso? Já iniciamos o assunto ao tratarmos sobre a oração de Francisco, mas desejamos apresentar uma sistematização da mariologia do pontífice como um método mistagógico mariano que segue fundamentalmente 4 momentos. Tenho trabalhado este aspecto há alguns anos e aqui gostaria de apresentá-lo como em grandes títulos. Primeiro momento, há sempre uma situação de partida e de chegada concreta. A vida concreta do povo fiel de Deus que recorre a Maria são rostos concretos como mães e avós mexicanas, mulheres paraguaias, crianças maltratadas, trabalhadores desempregados, os pobres refugiados, os que sofrem pelas guerras e violências, as vítimas diárias do racismo, os desprezados, as famílias e realidades como a Amazônia, a terra. Francisco, última frase, aí tradutória e última frase. Francisco entra por dentro na narrativa existencial dos que vão ao encontro da Mãe do Senhor nas ruas, em suas casas e famílias, nas instâncias eclesiais ou nos santuários e de todos os que precisam de ajuda. E no segundo momento, ele entra na contemplação da Virgem Maria do Evangelho. A Mãe de Jesus é contemplada em suas atitudes e ações, em palavras audazes, em sua vida familiar e comunitária. Os exemplos são inúmeros. A contemplação bíblica é uma verdadeira lectio divina nos seus documentos e ressalta características referenciais da Mãe de Jesus. Ela é a Mãe do Senhor e de tudo que existe, a mulher de fé que deixou-se conduzir pelo Espírito, a mãe de discípulos em Caná, na cruz, a mãe que suplica o Espírito, a mãe que serve o misterioso projeto de Deus, a contemplativa, a discípula, a mulher da prontidão, a sábia que descobre os caminhos de Deus, a mulher terna, etc, etc.
sempre com uma enorme capacidade de interpretação. No terceiro momento, amplia projetivamente. Maria gloriosa, aberta pelo ressuscitado no Espírito. Aí atinge toda a humanidade, em seus aspectos pessoais, espirituais, sociais, comunitários, eclesiais. Mas sempre os aspectos de Maria glorificada estão enraizadas na Virgem Maria do Evangelho, na Mãe do Evangelho vivente, e não perdem jamais esta relação, para depois, no quarto momento, retornar à vida concreta do fiel que recorre a Maria. Ponto 4, valorização da mística popular. Ai traduttori soltanto il secondo parágrafo. Na explicitação no que vem a ser esta mística popular, Francisco recolhe o documento de Aparecida, primeiro documento a utilizar o termo, e enfatiza que na piedade popular, o próprio Espírito Santo explicita suas riquezas. O encontro com Cristo, pela ação do Espírito, expressa-se incorporando aspectos particulares, como podem ser a sensibilidade, o corpóreo, o simbólico e as necessidades mais concretas. Explicita-se em orações, festas, vivência de fraternidade, busca de justiça, espírito de luta, e se torna por tudo isso fonte de força missionária. É por tudo isso que vamos finalizar leggendo i titoli che sono i percorsi della mistica mariana di Papa Francesco nella Chiesa, nella società e nella casa comune. Maria adquire uma enorme importância para todos os aspectos da vida. Uno, envolver-se com Cristo até ver com os olhos de Jesus. Na Lumen Fidei, 2013. 2. Evangelizar com o estilo de Maria, renovar o sim no serviço ao Evangelho, ser discípulo com paixão e esperança. 3. Cuidar dos pobres e da casa comum, com esperança. 4. Confiar no amor familiar em meio às fragilidades humanas. Amores Letícia, 2016. 5. Santidade vivida na contracorrente cultural. Nada de romântico ou etéreo nesta santidade. 6. Conservar a esperança. Christus vivit. Maria é a guardiã da esperança. 7. No coração palpitante da Amazônia, contemplação, inculturação e defesa dos povos. 8. Dar à luz um mundo novo, abatendo muros e semeando reconciliação. 9. Olhar com o coração,
contemplação, confiança e irmandade. Dilexit-nos. E Ediete, colocar-se no caminho de quem precisa, sem temer a lama, como Nossa Senhora Aparecida. Concluindo, a mística mariana do Papa Francisco fortalece verdadeiros sujeitos eclesiais e cidadãos. Maria se manifesta como mãe da evangelização e aliada na fortaleza e na fé vivida diante da dureza da vida. É animadora da vivência cristã na alegria, na esperança e no caminhar operante da renovação da Igreja sinodal. Todos e todas são inseridos no mistério de Deus e da vida nova que Ele instaura na Igreja, na sociedade e no cosmos. Francisco se mostra como verdadeiro mistagogo, provocando a experiência transformadora de Deus. O método é simultaneamente teológico e mistagógico, porque Francisco não separa teologia e espiritualidade. É narrativo querigmático, porque é enraizado no estilo do próprio Evangelho, e em seu núcleo está o anúncio da boa nova da misericórdia e ternura do Deus revelado. A mística popular é valorizada como verdadeiro lugar teológico, onde o próprio Deus se manifesta e convoca os seus filhos. A última parte do estudo se dedicou a apresentar os caminhos concretos da mística mariana do Papa Francisco. Os caminhos abertos pela mística mariana de Francisco formam verdadeiros sujeitos eclesiais, porque Maria, em sua liberdade e fidelidade, foi um verdadeiro sujeito de sua fé e de sua história. A mística mariana enfraquece o clericalismo. A mística mariana enfraquece a autorreferencialidade na Igreja, fortalece a comunhão e a sinodalidade, renova a abertura ao Espírito, o serviço dos pobres e dos povos, a generosidade disponível e servidora numa Igreja disposta a se deslocar em direção às periferias existenciais, comprometida com o cuidado da vida humana e da criação. A mística mariana de Francisco leva a uma Igreja servidora, sinal do reino de Deus. E aqui, dizendo que l'immagine dell'albero della vita si trova nella coppola centrale del santuario de Nostra Senhora Aparecida. Al centro ci sono il sole, che rappresenta Cristo stesso e lo Spirito Santo. L'albero della vita ospita uccelli molto brasiliani, tuiuius, periquitos, maritacas, tucanos, intendono i peregrini in cerca di vita. Papa Francesco è diventato uno dei peregrini. Grazie. Grazie di cuore, professoressa. Credo che sia stata la chiave di oro per concludere le relazioni di questo congresso. Il congresso continua negli gruppi linguistici, ma credo che Papa Francesco, che sicuramente a tutti noi ci manca tanto, meritava una riflessione nel nostro congresso che fosse proprio un riflesso del suo cuore e proprio raccontato questa storia, questa riflessione raccontata da una latinoamericana, da una donna, Maria, il Papa, e tutti noi meritavano questa chiave di oro per la chiusura del nostro congresso. Dunque grazie della vostra attenzione, grazie dottoressa ancora una volta per questa partecipazione. L'Associazione Brasiliana di Mariologia è la più giovane tra le associazioni, dunque è stato anche un
bella opportunità di farci conoscere. Grazie a Padre Stefano anche per questa opportunità.